o texto mostra um outro efeito da ação poderosa de Deus dentro de nós. Veja o outro efeito. Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E acabou aí. Do que? Ele não fala. Eu tenho que compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Mas ele não fala do quê? Fala aí na sua Bíblia do quê? Na Bíblia parou o pensamento aqui. Eu tenho que compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A forma como a ARA traduziu é a forma correta. Realmente não termina a frase. A frase fica vaga. Mas se nós continuarmos a leitura, nós temos uma pista do que o apóstolo Paulo está pensando. Ele diz: e conhecer o amor de Cristo. Eu tenho que conhecer, a súplica é para que eu conheça a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Ele diz: se o Espírito Santo agir em vocês, poderosamente, vocês vão compreender o tamanho do amor de Cristo. Vocês vão entender o tamanho do amor de Cristo. Como é que é? Se o poder infinito de Deus atuar intensamente em vocês, a minha súplica é essa, então vocês vão entender as dimensões do amor de Cristo. Vocês vão entender. E veja o que ele diz na sequência. Não tem sentido. Que excede todo entendimento. Como? Eu vou entender o que não dá para entender. Eu vou entender o que excede todo entendimento. É por isso que ele fala: eu me coloco de joelhos, porque o pedido que eu vou fazer é um pedido simplesmente fora do comum. Eu vou pedir para que os crentes da Igreja Batista de Éfeso, os crentes da Igreja Batista Redenção, os crentes da Igreja Evangélica do Brasil, eu vou pedir para que haja uma dose de poder gigantesca do Criador dos céus e da terra, para que Ele coloque esse poder glorioso em movimento e fortaleça o interior dessas pessoas, e essas pessoas, com o seu interior fortalecido pelo Espírito, possam compreender as dimensões do amor de Cristo, que ninguém jamais poderá entender. Eu peço que eles entendam o incompreensível e vejam o que é impossível de se ver. É isso que eu peço. É demais? É demais. Vocês têm que entender o quanto Jesus ama vocês, porque vocês não têm ideia ainda da dimensão gigantesca do amor dele por vocês. Eu oro: Senhor, abra os olhos desse povo, fortalece o coração deles, o interior deles, dá a eles um poder acima do normal, para que eles consigam ver o tamanho do mar, que é o mar do seu amor, para que eles parem de se preocupar tanto, para que eles não se entristeçam tanto, para que eles parem de olhar só para a doença, para a conta bancária, para o cenário político, para o marxismo cultural, e vejam o tamanho, sem tamanho, do amor de Jesus por eles. Entendam isso de uma vez por todas, que é a maior lição que alguém pode aprender. Jesus me ama, e o seu amor é mais alto que as montanhas, é maior que o mar, é maior que o céu, não tem dimensões, não tem limites, não tem altura, profundidade, nada, é simplesmente além da minha compreensão. Só com muito poder dado por Deus eu terei um vislumbre do tamanho desse amor por mim. Quando perguntaram para Karl Barth, o teólogo que mais escreveu depois de Tomás de Aquino, perguntaram para ele: qual foi a maior lição que você
depois de estudar tanto teologia, qual foi a maior lição que você aprendeu? Sabe o que ele disse? Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Lembra dessa música? Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus me ama. A Bíblia assim o diz. É a lição das criancinhas. É a liçãozinha dos cordeirinhos. Alguns são lobinhos ainda, mas é a lição dos cordeirinhos de Jesus lá na classinha. É a maior lição que podemos aprender, e para aprendê-la é necessário que Deus coloque em movimento a força gloriosa do seu poder para abrir a nossa mente, fortalecer o nosso interior e fazer com que vejamos o quanto Jesus nos ama e, afinal de contas, descansemos no seu amor.